Os relógios marcam neste momento meia-noite. Eu quero fazer a poderosa oração da meia-noite em favor de você e da sua família. Se você está na sua casa nesse momento, esteja atento a esta oração. Não saia desta oração nesse momento, porque Deus deseja falar contigo. Através da oração, Deus fará coisas poderosas. E depois dessa oração, eu vou deixar uma forte palavra para a sua meditação. Senhor meu Deus e amado Pai, essa pessoa que tem vivido dias preocupado, a mente dessa pessoa anda tão turbulenta, que ela tem buscado força em Ti, forças para orar, forças para louvar o Teu nome. Essa pessoa tem desanimado no meio da caminhada. Essa pessoa tem pensado que vai chegar um dia em que ela não vai suportar mais. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor é a tua força, é o teu socorro bem presente na angústia. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua morada. Ele é o teu combustível que te faz prosseguir. Quando você não tiver mais forças, eu declaro que Ele te carregará sobre os seus braços. Você está seguro nas mãos poderosas do Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja visitando a sua casa, quarto, sala, cozinha, banheiro. Que nesse momento todas as áreas da sua casa sejam tocadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor visite os seus familiares de perto, de longe, com a graça e com a misericórdia. E aqueles que se encontram enfermos da sua família, que o Senhor esteja nesse momento ordenando a cura divina sobre cada um deles. Que no nome do Senhor Jesus, que o poder da unção do Espírito Santo toque agora cada átomo do seu corpo, cada célula do seu ser, que seja tocado pelo poder do sangue de Jesus nesse momento. Que o favor de Deus esteja sobre você, que todo olhar altivo, toda inveja contra a sua vida caia por terra nesse momento. Que o Senhor te exalte sobre a terra. Assim como o salmista Davi disse no Salmo 23, verso 5: Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Deus, Ele tem preparado coisas grandes para a tua vida. Ainda esse ano eu declaro que coisas poderosas irão acontecer na sua vida. Tu e a tua casa servirá ao Senhor. Que o Senhor esteja trazendo a sua família, aqueles que se encontram afastados da presença do Senhor. Que o Senhor esteja salvando, esteja curando, esteja libertando nesta madrugada esta pessoa que está precisando, esta pessoa que tem vivido dias muito difíceis, sob pressão, tem pensado em desistir, em parar, em olhar para trás. Deus tem um propósito no meio desse deserto. Nesse deserto não vai faltar nem água e nem pão, pois o Senhor vai suprir todas as necessidades, assim como Ele supriu quando Elias estava lá na caverna. Como o Senhor enviou os corvos para levar pão, para levar mantimento para Elias. Que o Senhor esteja contigo no meio desse deserto e que você vai sair dessa situação difícil que você está passando, que tem deixado a sua mente todos os dias preocupado. Os problemas financeiros vêm e começam a assolar, a enfermidade começa a bater e você começa a se desesperar, mas Ele ainda está no teu barco. Assim como o Senhor Jesus acalmou aquela tempestade junto com os discípulos, Ele está acalmando toda a tempestade na sua vida nesse momento. Eu profetizo que coisas maravilhosas e grandiosas irão acontecer sobre a tua vida por esses dias. Jeremias capítulo 33, versículo 3, está escrito: Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ó meu Senhor da glória, a tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Esta pessoa que está fraca, está precisando de um renovo. Esta pessoa que já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, já não consagra mais. Esta pessoa que já não fala mais em mistérios com o Senhor. Que o Senhor vem estar avivando nesse momento a fé dessa pessoa. Levanta ela agora. Levanta, Senhor, a vida dessa pessoa espiritual. A tua palavra diz em 2 Coríntios capítulo 14, versículo 2: Porque aquele que fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em mistérios fala com Deus. Aquele que fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo. Que esta pessoa seja renovada em línguas estranhas agora. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a mente, o coração, os pensamentos dessa pessoa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos da tua alma. Que o Senhor coloque nesse momento a tua mão, Senhor, sobre a cabeça dessa pessoa. Vai repreendendo nesse momento toda a fúria do adversário contra a vida dele, contra a vida dela. Que contra essa pessoa toda inveja caia por terra. Que contra esta pessoa todo mal caia por terra. Que contra a vida dessa pessoa toda escassez
em nome do Senhor Jesus, caia por terra. Levante a sua cabeça nesse momento. Você é mais do que vencedor. Você não vai parar, você não vai desistir, porque Deus ainda tem propósito contigo na terra. E as promessas do Senhor não cairão por terra. Elas se cumprirão no tempo certo sobre a tua vida. Basta você crer e somente confiar. Deus está trabalhando no silêncio. Enquanto você descansa, Ele trabalha. Confie no Senhor e não se precipites em teu próprio entendimento. 2 Pedro capítulo de número 5, versículo de número 6, está escrito: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? E eu quero deixar uma breve palavra também, para que Deus abençoe ainda mais a sua vida. Glória a Deus. Esta breve palavra, ela se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou repetir para a sua meditação. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Eu quero falar para você acerca de 5 coisas que talvez você não sabia sobre Deus. A primeira coisa é que Deus não tem religião. Deus não se relaciona com o homem através de religião. Quando Deus olha para nós, Ele não vê apenas como evangélicos ou católicos. Não importa qual a religião, o nosso Deus não é um Deus de religião. Ele é um Deus de relacionamento. Relacionamento não à base de religião. A palavra religião vem do verbo religare. E essa palavra religare significa religar o homem a Deus. E eles dizem que o homem ele foi desligado de Deus, mas através da religião ele irá se religar a Deus novamente. Mas Jesus nunca disse, Deus nunca falou que nós precisássemos nos ligar novamente a Ele. O que Jesus ensinou no capítulo 17 do Evangelho de João, em uma oração, Jesus falou: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor. O propósito de Deus não é que você se ligue em nenhuma religião, mas que você possa se unir ao Pai. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que aquele que se ajunta com o Senhor se torna um só espírito com Ele. Deus quer te fazer um só com Ele, assim como Jesus, o Filho, era um só com o Pai. Jesus também, Ele deseja que você conheça a palavra dEle, se alimente todos os dias para que assim você possa crescer. Então esta é a primeira coisa que talvez você não sabia acerca de Deus. Não importa se nesse momento você está ouvindo esta palavra e você é católico, é espírita ou é de qualquer outra religião, eu quero dizer para você que Deus pode transformar e libertar a sua vida. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que conhecemos a verdade, é o Espírito Santo quem nos direciona até uma igreja onde prega a verdade. Hoje, por causa do cristianismo, vemos diversas denominações evangélicas, mas hoje nós temos que entender, embora estejamos em qualquer uma delas, nosso alvo é Cristo. Devemos olhar para Jesus, devemos amar as pessoas, amar a Deus, assim como nós amamos a si mesmo. Devemos servi-lo de coração. Devemos entender que a graça e o favor dele é o suficiente sobre a nossa vida. Segundo elemento que talvez você não sabia sobre Deus: Deus não ouve palavras. Quando você vai orar diante de Deus, não importa se as suas palavras são bonitas ou são feias. O que importa é se elas são sinceras ou não. Se suas palavras em oração forem sinceras a Deus, Ele com certeza ouvirá e responderá às suas orações. Muitas pessoas deixam de orar porque acreditam que não sabem orar. Mas a oração mais poderosa é aquela que é feita de sincero coração. Não é apenas palavras bonitas, mas aquilo que vem de dentro do seu coração. Pode ser 2 minutos, pode ser 1 minuto, pode ser apenas alguns segundos. Mas se vier do seu coração, pode ter certeza, o Senhor se levanta do trono para ouvir o seu clamor. Assim como está escrito no Salmo de número 40, verso de número 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Terceiro elemento, terceira coisa que talvez você não sabia sobre Deus, é que Deus não tem corpo. A Bíblia diz em João capítulo 4, quando Jesus ele conversa naquele momento, lá no poço de Jacó com aquela mulher samaritana, e chegou um momento que o Senhor Jesus falou assim: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Sendo Deus Espírito, Ele não possui o corpo. A única pessoa da Trindade que tem um corpo físico é o Senhor Jesus.
E nesse momento você precisa entender que como Deus não tem um corpo, não é necessário que você veja Ele. O Senhor Jesus, mesmo tendo o corpo depois da sua ressurreição, apareceu aos discípulos. Tomé não estava crendo que Ele havia ressuscitado. Foi necessário que Jesus mostrasse as marcas das mãos e dos pés para Tomé, a fim de que ele cresce. E Jesus ainda repreende Tomé e diz: Tomé, porque me viste, creste. Mas bem-aventurados são aqueles que nunca me viram e creem em mim. Se você de fato nunca viu a Deus, de fato nunca viu a Jesus Cristo, eu quero dizer para você que você é bem-aventurado, porque você crê nele através da sua fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. No mesmo livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Não somente crer que Deus existe, mas crer que Ele é galardoador. Ele está vendo o que você está passando e tem galardão para você. A palavra galardão significa presente. Ele sabe o que você está enfrentando e não tem parado de fazer a obra dele. E para toda a sua obra, a obra que você faz para Deus, tem galardão te esperando, que Deus vai abençoar. Quarto elemento, quarta coisa que talvez você não sabia sobre Deus: Deus não depende do homem. Nós dependemos de Deus, mas o Senhor não depende de nós. Se você crê que Deus existe, Ele irá existir para você. E se você não crer que Ele existe, Ele continuará a existir. O fato é que Deus, Ele é Deus sem o homem. Mas o homem sem Deus não é nada. Porque Deus é a fonte, Ele é a essência da existência de todo o homem. A Bíblia diz que quando o Senhor veio fazer o homem, Ele teve que colocar a mão no barro. Neste momento, o Senhor se identifica com o homem. Ele coloca as suas digitais, a sua identidade no homem. Você tem a identidade de Deus em você. Você tem nesse momento o DNA de Deus dentro de você. E isso é comprovado cientificamente, que a palavra Deus está escrita no DNA humano. Essa palavra que em código numérico contém a palavra Deus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele se lembra de você. Ele sabe do que você está passando. E no tempo certo Ele se levantará. Jó capítulo 42, versículo 2 está escrito: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. E a Bíblia diz que com o sopro da boca de Deus, o espírito de vida entrou sobre o homem. E o homem foi feito alma vivente. Quinto elemento que talvez você não saiba acerca de Deus é que Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Quando clamamos a Ele, quando estamos sozinhos, quando ninguém está vendo, Deus responde às nossas orações. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. Mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo leva até Deus a oração perfeita, aquilo que nós não conseguimos expressar durante o momento de oração, por conta de não saber utilizar as palavras corretas. Mas quando nós estamos orando, somente esse ato de decidir orar já traz para nós a glória do Senhor sobre a nossa vida. Que a unção de Deus venha sobre ti e que estas palavras e esses ensinamentos possam ser praticados e que você possa crescer como uma árvore frutífica na presença do Senhor. Querido Deus e amado Pai, eu agradeço por esta pessoa ter ouvido esta palavra, esta oração até o final. Que esta pessoa possa compartilhar também com outras pessoas. Que esse canal comece a crescer ainda mais e que seja um instrumento e uma ferramenta de Deus para abençoar e edificar a fé de milhares de pessoas em todo o Brasil. Em nome do Senhor Jesus.